Olá, eu sou Delânia Santos, Master Coach, mentora de carreira e diretora executiva da empresa Delânia Santos, Executive Coaching, Mentoring e Capacitação. Em parceria com o Tribunal de Contas do Estado do Ceará, por meio do Instituto Plácido Castelo, vamos conversar sobre as 10 competências do futuro do trabalho. Essas competências foram elencadas no relatório do Fórum Econômico Mundial, que é uma organização sem fins lucrativos, independente, situada em Genebra, na Suíça, que reúne anualmente líderes mundiais, políticos, jornalistas, intelectuais, para discutirem as questões enfrentadas pelo mundo. É muito importante que você fique atento a essas 10 competências, porque desenvolvendo essas competências, você não só está preparado para o momento atual, mas você pode já estar se preparando para os próximos 20 anos. Isso foi o que o último relatório mencionou. Essas competências são as competências que serão relevantes e importantes, pelo menos pelos próximos 20 anos. Então, quando nós falamos de resolução de problemas complexos, criatividade, orientação a serviços, julgamento e tomada de decisão, todas essas que estão elencadas nesse relatório, nós estamos falando sobre comportamentos, sobre capacidades que te tornarão um profissional mais competitivo e capaz de lidar com cenários previsíveis e com cenários em tempos de incerteza. Então, a primeira competência é resolução de problemas complexos. O que é isso? É a nossa capacidade de, diante de um problema o qual nós nunca vivemos, nós sermos capazes de solucionar ou de sugerir soluções. Você pode estar se perguntando, Delânia, como eu desenvolvo essa competência, resolução de problemas complexos? Isso vai depender muito da postura que você tem diante dos problemas. Você é vítima e acha que o problema é maior que você e que você não tem nada a fazer sobre ele e que você é uma vítima do mundo? Ou você tem uma postura, mesmo diante de cenários os quais você não domina, você tem uma postura protagonista e diz a si mesmo que eu não conheça, mesmo que eu tenha medo, eu sei que tem algo a fazer e se tiver algo a fazer, eu vou fazer. Se a sua postura é o segundo exemplo, então você está apto para desenvolver e mais próximo de desenvolver a competência de resolução de problemas complexos. Porque só quem tem coragem, tem um mindset flexível e tem um comportamento protagonista é capaz de estar diante de um problema o qual ele nunca viveu e ainda assim conseguir resolver ou sugerir soluções que sejam viáveis. A nossa segunda competência é pensamento crítico, que é a capacidade de utilizar a lógica e o raciocínio para analisar um problema, uma situação, analisando fatos e dados de maneira imparcial. Essa competência parece ser mais fácil, mas na verdade não é. Imagine uma pessoa que não tem inteligência emocional e que todas as vezes que se depara uma situação, um problema, descarrega todas as suas emoções e decide, pensa com base nas emoções e nos seus sentimentos. Certamente ela não vai conseguir ter um pensamento crítico que utilize a lógica e o raciocínio. Então, todas as vezes que você estiver diante de um problema e quiser ter a certeza de que está desenvolvendo essa competência, basta você se fundamentar em dados e fatos e buscar manter uma postura imparcial na hora de emitir as suas opiniões e as suas decisões. A terceira competência é criatividade. Criatividade, ela tem um mito engraçado, né? Algumas pessoas acham que as pessoas mais criativas são aquelas ligadas à arte, ou que criatividade a pessoa já nasce com ela, ou que quem é criativo, criatividade é sinônimo de irreverência, e tudo isso é mito. Todas as pessoas, elas nascem criativas. Uns desenvolvem mais, outros desenvolvem menos. Criatividade refere-se à capacidade de ligar elementos díspares e criar algo novo. Então, se você quiser desenvolver sua criatividade, busque atividades que trabalhem um pouco mais a sua elasticidade mental. Um curso de design thinking, de metodologias ativas, um curso de contação de histórias, o storytelling, um curso de teatro, um curso que saia, ou leituras que te tirem da tua zona de conforto e te levem para um outro ambiente onde você vai ser obrigado a pensar e a experimentar coisas diferentes do que habitualmente você vem vivenciando. A
quarta competência é gestão de pessoas. É uma competência muito importante para líderes e gestores em todo o mundo. É a capacidade, a habilidade que o gestor tem, que o líder tem, de extrair o melhor que as pessoas têm para oferecer, de envolvê-las em torno do propósito, de motivá-las, engajá-las e fazer com que elas produzam os resultados esperados pela organização, porém, com compromisso, propósito e felicidade. Isso é a gestão de pessoas. A próxima competência é coordenação de outros, ou coordenar outros, que é você conseguir coordenar suas próprias atividades em harmonia com a atividade de outros. Isso muito se assemelha ao trabalho em equipe. Eu vou dar aqui um exemplo. Às vezes nós trabalhamos com colegas dentro do nosso setor e nós não entendemos as atividades daquele colega. Então, normalmente, isso gera choques, né, na convivência, no relacionamento e também na entrega de resultados. Porque às vezes esse teu colega não entende a complexidade, as atividades que você desenvolve e por que você depende tanto nele em determinados quesitos e você idem. Então, coordenar ou coordenação de outros é você entender suas atividades, a complexidade delas, mas também entender as atividades do outro, a complexidade do outro e estabelecer uma harmonia na coordenação de todas essas atividades. A próxima competência é inteligência emocional. Inteligência emocional é a capacidade que você tem de gerir suas próprias emoções, é você ter empatia com as emoções dos outros e você ter a habilidade de estabelecer relações com qualidade. Apesar disso, eu digo apesar disso, e aí é uma definição muito minha, porque muitas vezes você tem autoconsciência emocional, você até sabe gerir suas emoções, mas você não tem empatia com as emoções do outro e não consegue entender essas emoções, e você não aceita essas emoções, e você não entende porque a pessoa se comporta daquela determinada forma. E isso impossibilita a construção de relacionamentos e de conexões de qualidade. Então, a inteligência emocional, segundo Daniel Goleman, que é a teoria que eu mais me identifico, quando ele traz 4 dimensões, 2 intrínsecas e 2 do indivíduo com o outro, que eu acho geniais. Ele fala que as 4 dimensões da inteligência emocional são autoconsciência, autocontrole, empatia para com o outro e relações interpessoais. Então, se eu consigo ter essas 4, se eu consigo trabalhar essas 2 que são intrínsecas, eu vou estar mais preparado para essas 2 que é da minha relação com o outro. Ter empatia e estabelecer relações com qualidade. A próxima competência é julgamento e tomada de decisões. Bem, julgamento e tomada de decisões é a habilidade que você tem de analisar fatos e dados para ter um bom julgamento e, consequentemente, tomar decisões firmes e imparciais. Isso não é fácil, não é fácil, porque muitas vezes tem emoção envolvida nesse julgamento, ou tem um conhecimento de uma outra pessoa que você tem, uma amizade, um relacionamento, e aí isso deixa o teu julgamento totalmente comprometido e, consequentemente, tua tomada de decisão ela não é imparcial. Então, julgamento e tomada de decisão também é uma outra competência muito importante para líderes e gestores. A próxima competência, depois de julgamento e tomada de decisão, é orientação a serviços. Bem, orientação a serviços é você ter tanta consciência da necessidade do outro, do que o outro precisa, do que é interesse do outro, que você é capaz de se antecipar às necessidades futuras dessa outra pessoa. Isso quando nós falamos de atendimento ao público externo, ou atendimento entre setores, isso é muito importante, esse entendimento. Você ser orientado a serviços também envolve você ter disponibilidade para servir, você gostar de servir o outro, você gostar de ajudar, você gostar de ver uma situação resolvida. Então, é uma competência muito humanizada, mas também tem sua parte estratégica, de antever necessidades. O que é que o outro precisa? Se ele precisa disso agora, qual será a outra necessidade? Ou qual é a evolução dessa necessidade que ele está trazendo para mim? A próxima competência é negociação, que é uma competência muito valiosa
para o mercado hoje. Por quê? Porque negociação ela faz parte do nosso dia a dia. Negociação faz parte da nossa rotina pessoal e profissional. Nós negociamos questões monetárias, nós negociamos posição, negociamos uma opinião, negociamos um posicionamento, negociamos o que não queremos, negociamos o que queremos, benefícios, uma situação melhor. Nós negociamos o tempo todo. Então, a negociação consiste em você considerar as partes interessadas naquela negociação, ou seja, quais são os interesses de todas as pessoas que estão envolvidas nessa negociação e como eu posso trabalhar essa negociação para que todos ganhem, ou que pelo menos eles tenham essa sensação de que todos estão minimamente ganhando e que todos tenham a sensação de que eu me importo com os interesses deles, né? Então, negociação envolve conhecer os interesses dos stakeholders envolvidos, conhecer as necessidades dessas pessoas, conhecer a emoção que está ali latente naquele momento da negociação. Envolve você ter uma comunicação não violenta para conduzir essa negociação, e envolve um conhecimento aí, um plus, né, para deixar essa questão da negociação mais forte. Bons negociadores, eles normalmente têm conhecimento em gestão de conflitos e mediação de conflitos, tá? E a última competência é flexibilidade cognitiva, ou seja, o quão você é flexível para conhecer coisas diferentes, o quão você é flexível para estudar coisas novas, o quão você é flexível para migrar rapidamente de um pensamento para o outro, o quão você é ágil em reconhecer novos padrões. Tudo isso está relacionado à flexibilidade cognitiva. Bem, nós falamos de 10 competências elencadas no último relatório do Fórum Econômico Mundial, que vai fazer você se transformar num profissional mais competitivo, mais preparado para o hoje e pelo menos para os próximos 20 anos. E aí eu vou te lançar um desafio. Atribua de 0 a 10 uma nota para você com relação a cada competência dessa. Então, de 0 a 10, como você está com relação à sua inteligência emocional? De 0 a 10, como você se autoavalia na negociação? De 0 a 10, e aí você vai fazendo esse trabalho. Depois que você atribuir uma nota para você, se pergunte, o que eu posso fazer com relação a essa competência para que essa nota evolua, para que essa nota melhore? E aí você vai estabelecer pelo menos uma meta para cada competência, e aí você já está montando o seu plano de desenvolvimento profissional com vistas para hoje, mas também para os próximos 20 anos. Então, por exemplo, se você deu uma nota baixa para sua criatividade, deu um 5, atribuiu um 5 para ela, se pergunte, o que eu posso fazer para a minha criatividade ser um 7? É um curso de design thinking? É um curso de artes? É uma leitura sobre o assunto? Então, estabeleça uma meta que você consiga startar, uma meta da qual você consiga startar nesse momento, né? Então é importante que ela seja simples, porém efetiva, e eu espero que eu tenha contribuído. E no final desse vídeo eu gostaria de te dizer o seguinte, vai passar, né? Eu tenho certeza que palestrantes do mundo inteiro sempre trazem essa frase final, mas não é uma frase de efeito, é uma frase de esperança. Quando nós mantemos a nossa esperança, tanto no nosso espírito, na nossa alma, no nosso pensamento, o nosso comportamento é um comportamento que segue essa esperança. Nós não paralisamos, nós fazemos aquilo que depende de nós para que passemos bem desse período, para que no futuro a gente possa lembrar desse momento e possamos celebrar termos passado desse momento. Então que você alimente um comportamento, um pensamento de esperança, e eu espero ter contribuído para que você seja um profissional preparado para o futuro.